Amém? Queria chamar o Luquinhas aqui na frente. A gente está fazendo uma série de pregações no livro de... A gente não, Luquinhas, né? Está fazendo uma série de pregações no livro de Tiago, né? E a gente tem esse costume, essa prática aqui na igreja, de tempos em tempos a gente separa, né, todas as pregações de domingo para estudar um livro inteiro da Bíblia, e dessa vez está sendo o livro de Tiago, o livro que fala sobre sabedoria e sobre fé. E Deus tem usado o Luquinhas poderosamente para abençoar a igreja, né, e renovar a nossa fé no Senhor através da sua palavra. Então eu quero que vocês tenham amor e paciência com o Luquinhas. Ele está se desenvolvendo como pregador e está indo muito bem, na minha opinião. Muito melhor do que quando eu comecei. Eu era muito ruim. Então é menos pior do que eu quando comecei. Deus tem te usado muito para abençoar a nossa igreja, e nós como igreja vamos abrir os nossos corações para que Deus possa falar através da tua vida na nossa vida. Amém? Vamos orar pelo Lucas. Senhor, usa a vida do teu filho, Senhor, para que ele possa ministrar a palavra de Deus, Senhor. Não os seus achismos, não as suas ideias, mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, Senhor, para transformar o nosso coração, para nos dar conselhos, Senhor, para a nossa vida, e para trazer vida aonde há morte, Deus. Nós cremos que a pregação do teu evangelho, ela é um meio de graça, ela é um meio, Senhor, de salvar pessoas, o meio que tu escolheu para salvar pessoas e trazer pessoas das trevas para a luz, Senhor. Então que a tua luz possa brilhar nesse lugar através da vida do Lucas e trazer, Senhor, esperança para as pessoas, dissipar todas as trevas dos corações, Senhor, e glorificar o teu nome nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos, amém e amém. Amém. Obrigado. Irmãos, boa noite. Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra de Deus. Hoje o texto, ainda na carta de Tiago, capítulo 2, versos 14 ao 26. A gente vai até o final do capítulo hoje. Carta de Tiago, capítulo 2, versos 14 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui louvando o Teu nome, Te adorando, Pai, como irmãos, Pai, e como igreja. Te pedimos, Deus, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais para escutarmos, Senhor, aquilo que a Tua palavra diz para nós hoje, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Podem sentar. Irmãos, nós estamos na continuidade da carta de Tiago. Agora a gente vai entrar num texto que é um tanto complicado, mas é complicado só se a gente tira de contexto. A gente não vai entrar no tema muito forte sobre fé e obras, que é ou melhor, justificação por obras e teologia católica, algo assim. A gente vai se ater bem ao contexto. Mas a gente vai ver hoje dois pontos, são duas características da fé. A fé, ela tem uma característica e a fé verdadeira é uma fé que ela
age. Uma fé verdadeira, uma fé que tem atos. A segunda característica é uma fé verdadeira, é uma fé que se entrega em obediência a Deus. Dito isso, você já pensou como é que uma pessoa, como é que a gente identifica uma pessoa se ela é salva, se ela foi salva? Você já pensou nisso? Eu lembro que eu e a Amanda, a gente, novo reformado, tá ligado? Novo calvinista, a gente fica se perguntando, tá, mas será que a pessoa, ela foi salva, ela foi escolhida e tal? Só que a pergunta, ela é genuína, mas ela está um tanto errada. A gente não tem como saber quem Deus exatamente escolheu, mas a gente tem como entender e, através das atitudes e atos dessa pessoa, ver se o Espírito Santo tem agido nela. Então, a pergunta correta seria, será que o Espírito Santo está agindo nessa pessoa? Tendo em vista que é o Espírito Santo que nos converte, ele que troca o nosso coração a partir da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, será que essa pessoa, analisando, olhando para uma pessoa e vendo, olha, será que essa pessoa, ela tem o Espírito Santo? Será que ela é convertida já ou ainda não? Porque a partir do momento que eu falo, não, será que essa pessoa é salva ou não é? Eu estou dando um veredito final. Agora, se no final da vida a pessoa se converteu, eu não tenho como saber. Então, a ideia toda daqui vai ser, a fé, ela gera obras. A evidência de uma fé verdadeira são as obras. São os atos de amor, atos de misericórdia. Eu não tenho como julgar, mas eu tenho como ver se a pessoa, ela de fato age conforme o Espírito Santo. Na pregação anterior, nós falamos sobre o tratar as pessoas com parcialidade, ou melhor, imparcialidade, favoritismo ou preconceito ainda. E nós vimos que alguém que é crente em Cristo, ele não trata as pessoas com favoritismo. Ele não trata as pessoas com preconceito. Pelo contrário, ele trata as pessoas com amor, com igualdade, assim como Cristo o fez. E nesse texto, agora, do verso 14 ao 26, Tiago ele vai mostrar que uma fé verdadeira, um crente verdadeiro, mais do que dizer que crê em Cristo, ele age como Cristo. Você provavelmente já escutou essa definição, que ser cristão é ser um pequeno Cristo. É ser um pequeno Cristo. Isso a gente vai ver. Eu quero que você acompanhe comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta. Versos 14 ao 17. A gente vai indo ponto a ponto. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de obras e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E aqui a gente vai entrar, e eu preciso primeiro explicar essa questão de fé e obras para que a gente entenda o contexto. De que adianta uma fé sem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Parece até uma pergunta retórica. E o verso 24, que vai dizer, veja como uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, tende, se a gente lê apenas essa parte do texto, vai tender a dizer que somos salvos por obras, como se as obras pudessem nos salvar. Só que a gente precisa do contexto maior. Provavelmente na sua Bíblia tem um subtítulo em cima do verso 14, fé e obras, ou algo nesse sentido. Eu não acredito que essa divisão ela aconteça, porque o argumento ele continua. O verso 14 ele está conectado com o verso 12 e com o verso 13. Olhem comigo na Bíblia. Falem e ajam, verso 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O verso 12 e 13 vai falar sobre juízo. Será exercido o juízo. O ponto das obras é que, imagina no último dia, Deus olha para ti e pergunta, o que tu fez com a fé que eu te dei? O que você fez com a fé que eu te dei? Cadê a evidência de que você creu em mim? Cadê a evidência? Uma fé verdadeira é uma fé que age. E o ponto todo é esse. Não que as obras nos salvam, não fazem isso, mas a fé que eu tenho, se ela é verdadeira, ela transborda em um coração que age em amor. Que age em amor.
Não significa que se você é bonzinho, Deus vai te perdoar. Se você é bonzinho, Deus ele vai te salvar. Não é isso que eu estou dizendo. O ponto todo é uma fé verdadeira, uma fé que serve. Uma fé verdadeira é que uma fé que transborda em amor pelas pessoas, transborda em boas obras. A evidência de que o Espírito Santo ele vive em mim, a evidência de que ele aplicou a redenção de Cristo em mim, de que eu fui perdoado e que agora Cristo ele vive em mim, é minha fé transbordar em ações, transbordar em boas obras. Sendo assim, se eu fui perdoado, eu perdoo aqueles que me ofenderam. Se eu fui amado e sou amado por Cristo, então eu amo as pessoas, eu sirvo elas, eu sirvo a igreja, os irmãos, a minha família. Se Deus ele tem um coração, e ele teve um coração tão misericordioso e bondoso comigo, e eu creio nele, então eu devo agir assim como ele o fez, com misericórdia e com amor. O ponto não é que as obras nos salvam, mas que no juízo final a minha fé inicial, não, eu creio em Cristo, ela vai ser evidenciada através das minhas obras. Ela vai ser demonstrada, justificada através das minhas obras. Efésios 2:10 vai dizer o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. As obras que eu pratico e a bondade que há em mim é próprio fruto de Cristo. Mesmo a fé que eu tenho em Deus, não foi eu que tive espontaneamente, mas que o Espírito Santo colocou em mim. Da mesma maneira, as obras, elas demonstram uma fé, elas demonstram também que Cristo colocou essas boas obras, como diz Efésios 2. Nós temos boas obras preparadas de antemão por quem? Por Deus. Mesmo as obras que nós fazemos, é Deus que faz através de nós. João Calvino, e essa é uma frase atribuída a ele diz o seguinte: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Tudo que você vê de bom em mim, que eu faço, é Cristo através de mim. Mas aquilo que você vê de mal, sou eu mesmo, não tem problema. Agora a gente vai ver um exemplo ruim de fé. Uma fé verdadeira é uma fé que age. Mas olha o exemplo ruim de fé. Verso 15 e 16. Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Não adianta nada eu dizer tudo de bom para alguém, sem eu desejar tudo de bom, ou eu desejar que a pessoa seja abençoada por Deus, eu desejar que ela seja próspera, que ela seja suprida das suas necessidades sem que eu faça nada. Uma fé verdadeira, e eu vou repetir isso várias vezes, uma fé verdadeira, uma fé que age, que vai lá e leva o alimento. É uma fé que vai lá e leva as roupas. É uma fé que conhece, que ama e serve tanto a Deus como as pessoas. Olha o resultado de uma fé que não evidencia nada, verso 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O resultado de uma fé que não age, quer dizer que ela está morta. O resultado, a evidência, é que não existe coisa alguma nessa fé. É uma caixa vazia. É uma caixa vazia, sem evidência, sem vida, sem obras, sem nada. Eu posso dizer, não, eu creio. Tá, mas me mostra a tua fé então. Me mostra a tua fé. Eu só vou conseguir demonstrar através das minhas obras. E o verso 18 ele vai dizer exatamente isso para nós. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Pelas obras. Tiago ele vai nos dizer que a nossa fé é demonstrada pelo que fazemos. Se eu sou salvo, se eu tenho a fé em Cristo, então a minha fé, ela vai transbordar em boas obras. Ela vai transbordar em atitudes de amor para com os outros. E a resposta de Tiago ela é crucial. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. É pelas obras. Eu não tenho como saber se a fé da pessoa é verdadeira simplesmente olhando para ela. Eu vou saber do modo como ela age. Eu olho para a pessoa e falo, então tá, tu diz que crê, me mostra a tua fé. A pessoa não tem como abrir o coração dela, um raio-x não vai demonstrar isso, nada vai demonstrar isso, mas somente aquilo que a pessoa faz é o que vai demonstrar. Se eu não tenho como demonstrar
que a minha fé é verdadeira através das minhas obras, então minha fé, na verdade, ela é falsa. É uma caixa vazia. Eu não faço nada com aquilo que eu creio. Eu só digo crer e eu não faço nada com aquilo que eu tenho. Se eu tenho fé em Cristo, então eu ajo como Cristo. Uma pessoa que tem fé, mas não tem obras, na verdade ela tem uma fé vazia. Mas qual é o primeiro ato de quem demonstra uma verdadeira fé em Jesus? O arrependimento. Não existe conversão sem mudança de vida. Não existe fé sem arrependimento genuíno. Uma pessoa que diz, eu creio em Deus, não, eu amo a Deus, mas ela não se arrepende dos seus pecados, ela não muda a sua postura, ela não muda a sua vida, é uma fé falsa, é o que Tiago vai dizer. É uma fé falsa. Se eu agia de uma maneira, agora eu não ajo mais desse jeito. Se eu agia de maneira pecaminosa, então agora eu me arrependo do meu pecado e eu mudo o modo como eu vivo. Se eu tratava os outros com egoísmo e parcialidade, agora eu trato as pessoas com amor e com misericórdia. Se eu era rancoroso e eu não perdoava as pessoas que me ofendem, então agora eu perdoo de bom grado, porque eu já fui perdoado por Cristo. Na cruz, eu já fui perdoado por Cristo. Se eu não amava as pessoas, então agora eu amo e eu sirvo elas. Se eu agia sem paciência, com ira, com uma fala descontrolada, então agora eu busco ser como Cristo, paciente, manso e humilde. A primeira boa obra de quem verdadeiramente crê é o arrependimento. É o arrependimento de seus pecados e uma mudança de postura. Agora que eu sou crente em Cristo, isso gera arrependimento e uma busca constante em ser parecido com aquele que me salvou. Ser parecido com Cristo. Mas como que eu sei que uma pessoa crê de fato? Então, olhando as suas obras. Só que, às vezes a gente pensa em obras como se fosse... de fato, também é cantar, tocar, servir na igreja e tal. Mas veja, as verdadeiras obras, elas são feitas sem plateia. Elas são feitas quando ninguém olha de fato. Eu não quero saber se tu rodopeia, se tu fala em línguas, profetiza, canta, toca, prega. Não, eu quero saber como é que você trata a sua esposa. Eu quero saber como é que você trata o seu marido, os seus filhos, os seus familiares. Eu quero saber como você trata o seu chefe, os seus colegas de trabalho. É isso que, de fato, sem plateia, sem recompensa, um trato e uma vida de que não busca algo em troca, não busca aplausos, mas obras que são genuínas, em amor e em serviço às pessoas, sem plateia, sem recompensa, sem ninguém olhando. É isso que é o que vai nos surpreender. É como você trata o seu marido, a sua família, a sua esposa. E não se a pessoa tem super dons na hora do culto, quando as pessoas estão olhando. Isso não são... e muitas vezes isso pode demonstrar, na verdade, também uma fé falsa. Porque só faz as coisas quando as pessoas olham. Quando sai aqui do culto, na segunda-feira, torna a mesma pessoa a ser rancorosa, a ser uma pessoa irada e uma pessoa que não perdoa as pessoas, não perdoa os outros. Uma fé sem obras, ela é morta. O exemplo de uma fé falsa: você crê que existe um só Deus, verso 19. Muito bem, e aqui se torna um pouco escandaloso. Até mesmo os demônios creem e tremem. Não adianta nada eu dizer que eu creio em Deus. Isso, e olha só, e esse é o escândalo. Até mesmo os demônios creem em Deus. E pior ainda, porque os demônios ainda respondem a essa fé tremendo. Eles tremem diante de Deus, porque eles creem e sabem que Jesus é o Filho de Deus. Eu, quando olho para Deus, eu não faço nada. Eu digo que creio em Deus, mas não faço nada. Olha só que escandaloso. Os demônios, pelo menos eles fazem alguma coisa. Só que mesmo isso que eles fazem, só tremer, é só um sentimento. Não gera arrependimento. Porque se fosse de fato uma fé verdadeira, eles não só tremeriam, mas eles se arrependeriam. Eles se arrependeriam. Mais do que tremor, uma fé verdadeira, ela vai gerar arrependimento e vai gerar atitudes verdadeiras. Quem sabe a nossa fé ela não está um pouco parada, ela não está um pouco passiva. Quem sabe a gente não tem que parar um pouquinho e pensar,
Será que a nossa fé ela não tem que ser um pouco mais ativa? Será que a gente não tinha que estar ativamente lutando contra o pecado mais do que só apanhando? Uma fé verdadeira é uma fé que serve as pessoas que estão à sua volta, não é fazer super obras, não, mas é servir as pessoas, agir com misericórdia, mudar a postura, ser parecido com Cristo e buscar ser parecido com Cristo. E Cristo, ele é o exemplo máximo de uma fé que age. Ele é o exemplo máximo de uma fé que age. Ele mesmo, ele confiou em Deus na obra de redenção, a qual o Pai pediu que ele fizesse, ordenou que ele fizesse, e ele o fez. E esse sacrifício hoje é o que possibilita estarmos aqui. Algo que possibilita o pecado, ou melhor, possibilita o perdão dos nossos pecados. Foi a fé de Cristo e a fé que age, que se sacrifica em favor dos outros. Em favor dos outros. Então, se eu creio em Cristo, eu vou agir como Cristo. Então, se tiver que me sacrificar por alguém, então que seja, mesmo que custe algo. Mesmo que custe algo. Como é que eu faço isso? Gálatas 6:2. Não é tão difícil. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Não é pedir que alguém faça um monte de coisa super extraordinária. Não, mas é arrependimento, mudança de postura, agir com amor, levar as cargas uns dos outros, se importar, cuidar uns dos outros, amar, conhecer e servir a Deus e as pessoas. Conhecer as pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas. Conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Eu tenho fé em Cristo, então eu tenho que agir como Cristo também agiu. O segundo ponto, uma fé verdadeira é uma fé que obedece, uma fé que entrega tudo sem reservas a Deus. Os versos do 20 ao 24. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, é o verso 24. Uma fé verdadeira é uma fé que entrega tudo em obediência a Deus. E o exemplo de Abraão é um grande exemplo para nós. E nos núcleos, essa semana, acho que a gente vai trabalhar o capítulo 2 de Deuses Falsos. A gente trabalhou o capítulo 1 e ele fala muito bem sobre o exemplo de Abraão, de como ele entrega tudo, entrega a coisa mais preciosa da sua vida, que é o seu filho. Ele entrega tudo de mais precioso que ele tinha, aquilo que ele ansiava pela vida inteira, aquilo que ele queria a vida inteira era um filho, de modo que ele recebe a promessa de Deus de que ele seria pai de multidões. Só como é que alguém é pai de multidões sem um único filho? E quando ele recebe esse filho, e daí a gente aprende no livro que ele pode muito bem ter colocado no seu filho a esperança da sua vida. E o que Deus faz? Ele pede justamente isso, ele pede o seu único filho. Gênesis 22, os versos primeiros vai dizer: então Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Sacrifique-o como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Deus, ele pediu tudo que era mais importante para Abraão. Aquilo que ele ansiou a vida toda, o seu próprio filho. Só que o mais impressionante é a resposta de Abraão, que é o verso 3 de Gênesis 22. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Quando Deus pediu o seu único filho em sacrifício, o que Abraão faz? Na manhã seguinte ele obedece a Deus. Na manhã seguinte ele obedece a Deus. Ele vai e ele responde a Deus com murmuração, com reclamação? Não. Ele obedece e ele entrega tudo prontamente na manhã seguinte. Ele parte para sacrificar o único filho que ele tem. Sacrificar o único filho que ele tem. E por isso que ele é chamado do pai da fé. O pai da fé. Só que é engraçado que
no caminho para o monte, Isaac lhe pergunta: pai, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. A confiança de Abraão era, sem saber como, Deus haveria de prover o cordeiro. Em nenhum momento Abraão ele reclama, em nenhum momento Abraão ele dá um passo atrás. Ele responde a Deus, prontamente obedecendo a Deus. Os versos 9 a 12 vai mostrar como Abraão ele foi justificado nessa hora por suas obras. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar, arrumou sobre ele a lenha, amarrou seu filho, colocou ele sobre o altar, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, não toque no rapaz. Não faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ele é um exemplo de fé. Ele é um exemplo de obediência e de entrega a Deus. E é por isso que Tiago cita ele no capítulo 2. Ao ser testado, ao ser provado por Deus, Abraão ele é aprovado a partir do momento que ele entrega tudo. Ele entrega tudo. Mas Deus ele é rico em misericórdia. Ele é rico em bondade e ele gera a salvação para aquele ato. Verso 13 de Gênesis 22. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão, ele, com fé e obediência, ele entrega tudo a Deus. E Deus, rico em misericórdia, traz a salvação. E isso aponta diretamente para Cristo. Cristo, ele é o carneiro que morre no lugar de pecadores como eu e você. É aquele que morre no nosso lugar, para que hoje pudéssemos ter amizade com Deus. Para que hoje pudéssemos estar aqui como família, como igreja, adorando a Deus. Segundo Cristo, ele é como Isaac. Ele é um filho que prontamente obedece o pai. Prontamente obedece o pai, dizendo: se essa é a vontade de Deus, então que seja feita. Cristo ele nos salva através do seu sacrifício, através da sua entrega sem reservas à vontade de Deus. Cristo ele confia no Pai, ele se entrega no lugar de pecadores. Se entrega no lugar de pecadores. E aqui então, o que será que Deus ele tem nos pedido em sacrifício? E aqui eu não vou fazer campanha de dinheiro, não é isso. Não é sacrifício, não. O que ele tem pedido ao seu coração que você tem que sacrificar? Em obediência, que você está tentando segurar de todo jeito. Qual o ídolo do seu coração que deve ser analisado e retirado do seu coração? Qual que é o pecado de estimação que eu preciso abandonar? Qual que é o pecado de estimação na qual eu preciso lutar contra no poder do Espírito Santo? Porque eu só posso vencer através do poder do Espírito Santo. Só posso vencer através do poder do Espírito Santo. O que Deus ele tem pedido para mim e para você que a gente não tem conseguido fazer? E aqui, será que é uma vida devocional mais fiel? Será que é evangelização? O compartilhamento do evangelho aonde quer que a gente esteja? Será que é abrir mão de tempos ou oportunidades que nós teríamos para nos beneficiar, para que, abdicando disso, nós tenhamos mais tempo para a nossa família, para os filhos, para a esposa, para o marido? A gente deve analisar o nosso coração e ver o que Deus tem nos pedido. Ver o que Deus ele tem pedido que a gente não tem conseguido entregar. Que a gente não tem conseguido obedecer. Vocês lembram? A fé verdadeira é uma fé que gera arrependimento. E arrependimento, eu preciso saber primeiro, para me arrepender do meu pecado, eu preciso primeiro saber qual é o meu pecado. E saber qual é o pecado nos dá essa clareza. Os guris, a gente tem o grupo na quinta-feira, e o Rodrigo uma vez, eu sempre uso o Rodrigo de exemplo, é impressionante, mas tudo bem. Uma vez ele fez uma pergunta para mim que me trouxe essa clareza. Ele virou para mim e fala, ele me chama de Magrão, né? Ó Magrão, contra qual pecado tu luta? Parece uma pergunta simples, só que se eu não tenho essa clareza, eu gasto as energias no local errado. E eu fico
tonteando por aí. E daí ele fala, se eu não tô lutando contra pecado algum, então eu estou apanhando só. Então eu só estou apanhando. Se eu não estou lutando, então eu estou apanhando. Não tem, se vai dizer que não tem pecado, tu vai ser mentiroso. Então não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Eu preciso ter essa clareza. E uma fé que age é uma fé ativa, que luta contra o pecado. Obras não é, novamente, coisas extraordinárias, mas também se arrepender do seu pecado e lutar contra o seu pecado. Lutar contra o seu pecado. E mesmo essas obras, elas não são originadas em nós mesmos, mas no próprio Deus. São originadas no próprio Deus. Então Abraão, voltando a ele foi justificado. Verso 23 vai dizer, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. As nossas obras, elas não vão nos salvar, mas elas vão evidenciar que a nossa fé é uma fé verdadeira. Elas vão evidenciar que as obras que eu faço, elas são resultado de uma fé verdadeira. De uma fé verdadeira. Lembre-se também que, e de novo, que Cristo, ele é o exemplo máximo de entrega, de obediência. O Deus do universo morreu em nosso lugar. Não é qualquer um. Existe uma frase que é, o Deus do universo ficou em silêncio durante 9 meses para salvar quem não merecia. O Deus do universo ficou em silêncio durante 9 meses na barriga de Maria para salvar quem não merecia, que são pessoas como eu e você. Mas a cruz de Cristo, ela nos salva porque Jesus, ele é o exemplo máximo de obediência. O Pai, o Deus Pai, solicita que ele cumprisse a obra da salvação e ele o faz. O santo no lugar de pecadores. A obediência de Jesus, ela nos traz essa vida e nos faz de novo amigos de Deus. Sendo assim, a nossa fé, ela deve estar primeiro no Cristo morto e ressurreto. Aquele que se entregou na cruz, em obediência ao Pai, entregando tudo. E agora que eu tenho vida em Cristo, agora que eu tenho fé em Cristo, agora que eu sou amigo de Deus, então assim, a minha fé também deve ser viva. A minha fé deve ser viva porque o meu Cristo está vivo. A minha fé, ela deve ser ativa, porque Cristo ativamente veio até nós e veio em nossa direção. Mesmo que a gente não pudesse, e a gente ainda não pode, pagar nada a Cristo para que sejamos salvos. Mesmo assim, ele se entrega por nós que não temos nada. Por nós que não temos nada. A minha fé, então, ela gera amor, ela tem que gerar amor, bondade, misericórdia e compaixão. Porque quando nós éramos inimigos de Deus, ele agiu com amor, bondade, misericórdia e compaixão. A minha fé deve gerar obediência, porque Cristo entregou a sua vida, derramou o seu precioso sangue em obediência. Em obediência. Se sou um pequeno Cristo, então eu tenho que agir como Cristo. E o próprio Cristo se sacrificou. Quem sou eu para achar que não serão pedidos e solicitados sacrifícios da nossa vida? E sempre eles, e daí a gente lembra de Tiago capítulo 1, todas as provações, elas não são para gerar algo ruim no nosso coração, pelo contrário, as provações, elas geram aquilo que nos mantém no caminho de Deus. A provação gera perseverança. Ser provado por Deus é para gerar perseverança no nosso coração. Se Deus está nos chacoalhando de algum jeito, tirando qualquer ídolo no nosso coração, não é porque Deus está sendo ruim, não é porque Deus ele não é bom, pelo contrário, ele quer tirar aquilo que está no seu coração, que faz com que Cristo não seja o centro da nossa vida. Diante de tudo isso, como é que a gente pode ficar parado? Se Cristo ele morre no nosso lugar, ativamente, com uma fé ativa e uma confiança ativa em Deus, no Deus Pai. Se ele se entrega, ele entrega tudo, como é que eu posso ficar parado? Como é que a gente pode ficar inerte? Como é que a nossa fé ela pode ser passiva? Como é que a nossa fé pode ser passiva diante de tudo isso? Como é que eu creio num Deus que ativamente veio em direção a mim e eu ajo passivamente sem amar os outros? Eu ajo passivamente, eu espero mais ser amado do que, de fato, tenho atos de amor. Isso é uma fé falsa. Isso é uma fé falsa. Por isso, irmãos, a nossa fé ela tem que ser uma fé que age e uma fé que entrega tudo em obediência.
Abraão, ele é esse exemplo de fé e de obediência de quem entrega tudo. Mesmo a sua coisa mais preciosa, mesmo aquilo que poderia gerar tamanha dor, ele entrega a Deus, porque ele confia em Deus. E isso é fé. Isso é fé. Mas Cristo, ele é o exemplo máximo de fé e a gente tem que ser também como Cristo. Então, por fim, a gente vai para as aplicações. Uma fé verdadeira é uma fé que age, é uma fé que gera arrependimento. Quais são os pecados que a gente precisa olhar e se arrepender deles? Quais são esses pecados que a gente precisa pedir perdão para Deus? E pedindo perdão, a gente tem a certeza que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Hoje nós temos acesso a Deus por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus. Olhando para Cristo, a gente tem perdão dos nossos pecados. Nós somos amigos de Deus. Sendo assim, se a gente vai lutar contra o pecado, a gente também vai lutar na confiança e na dependência do amor de Cristo. Do amor de Cristo. Uma fé verdadeira é uma fé que gera também atos de amor. Atos de amor. Cristo, na bondade que Ele teve sobre nós, Ele tem uma fé que ama os outros. Então a minha fé também é uma fé que tem que amar os outros. O próximo, o nosso irmão, a nossa igreja, os familiares, independentemente de quem seja. É uma fé que age cuidando das pessoas, se importando com as pessoas. Uma fé verdadeira, uma fé que também que gera atos de cuidado. Cristo, ele se entrega na cruz. Ele foi o sacrifício perfeito. Sendo assim, se eu tiver que me sacrificar em benefício de alguém, em cuidado de alguém, então que a minha fé me dê poder, me dê confiança para fazer isso. Mesmo que eu perca alguma coisa. O que será que Deus ele tem pedido para nós, para que a gente cuide melhor da nossa família? Será que é menos tempo no trabalho? Isso significa menos dinheiro? Para ter tempo de qualidade com as pessoas que amamos? Com as pessoas que amamos. O que será que a gente tem que abdicar? E isso só você pode responder. Eu não posso responder por você, eu posso responder por mim. Mas e essa pergunta ela tem que ficar na nossa mente. O que será que a gente tem que abdicar? Talvez de tempo, talvez de dinheiro, talvez de entretenimento, de lazer, para que nós tenhamos tempo de qualidade com as pessoas que amamos. Para servir as pessoas, para cuidar das pessoas, para se importar com as pessoas e servir também na igreja, servir também no reino de Deus. Uma fé verdadeira é uma fé que entrega tudo e obediência. Entrega tudo e obediência. O que será que a gente tem negado a Deus? Qual é o ídolo de estimação que nós temos que Deus ele tem nos pedido? Muitas vezes a gente almeja tantas coisas boas que elas se tornam ídolos no nosso coração. Talvez é um trabalho legal, uma graduação, são talvez filhos perfeitos ou um casamento perfeito, talvez um relacionamento que nos gere tanta segurança e tanta confiança. Talvez dinheiro, mas veja, quando Deus te pedir isso em sacrifício, qual vai ser? Quando Deus nos pedir isso em sacrifício, qual vai ser a nossa reação? Será que a gente vai agir como Abraão agiu, que prontamente sacrificou isso pela vontade de Deus? Qual vai ser a nossa ação em relação a isso? Quando isso se tornar um ídolo e Deus pedir que a gente abandone, qual vai ser a nossa ação? Será que a nossa fé vai ativamente confiar em Deus e entregar tudo em obediência a Deus? Por fim, uma fé verdadeira também é uma fé dependente de Deus. Uma fé que confia em Deus. Talvez você esteja aqui, você acha que ainda você não tem nem forças para lutar contra os pecados que você luta. Mas confessar isso a Deus, confessar isso e pedir perdão também é pedir a Cristo o poder para vencer os pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o Espírito Santo, Ele nos dará poder para vencermos os nossos pecados. Todos nós somos dependentes de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus. E fora dele não temos como fazer nada. Longe de Cristo nós não temos como fazer nada. A nossa fé, ela pertence a Deus. As nossas obras pertencem a Deus e elas são para a glória e honra do próprio Deus. Sendo assim, Ele vai nos capacitar.
Ele vai nos ajudar a vencermos os pecados que nós temos dificuldade. Mas é importante que saibamos quais são eles. É importante que saibamos quais são eles. Sendo assim, irmãos, analisemos o nosso coração, a nossa fé, para que a gente possa não somente dizer que crê em Cristo corretamente, que crê em todas as doutrinas basilares, que lê de Charles Spurgeon a Calvino, de John Piper a não sei quem. Isso não diz nada. Eu preciso ter uma fé que age. Eu preciso ter uma fé que age em amor, em sacrifício, em obediência a Deus. Assim como Cristo agiu ativamente durante a sua vida e durante toda a sua obra na cruz. Que a nossa fé ela possa arder em atos de amor, atos de arrependimento, atos de cuidado e de entrega uns aos outros. E de entrega assim como Cristo se entregou. De entrega assim como Cristo também obedeceu. Então que sejamos de fato pequenos cristos que obedecem e entregam tudo em obediência àquele que nos salvou. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia que nos alcança, Senhor, todos os dias, Pai. Nós somos dependentes de Ti, Deus, e a nossa fé, ela só existe porque o Senhor é bondoso e misericordioso e nos salvou através do seu sacrifício e da sua ressurreição. Sendo assim, nós te pedimos, Deus, gera em nós não somente fé, mas gera em nós também atos de amor. Gera em nós, Senhor, obediência a Ti e aos Teus mandamentos. Gera em nós amor às pessoas, gera em nós compaixão pelas pessoas, gera em nós, Pai, uma vontade grande, Senhor, imensa de obedecer a Ti, amar a Ti, conhecer a Ti e também conhecer as pessoas, amar as pessoas e servir as pessoas. Somos dependentes de Ti e do Teu Espírito Santo, por isso te pedimos, esteja conosco e nos ajuda, Senhor, a termos uma fé não somente que diz crer no verdadeiro evangelho, mas que de fato pratica o verdadeiro evangelho diariamente. Nos ajuda, Senhor, a não sermos, Pai, cristãos de domingo em domingo, mas que sejamos cristãos de domingo a domingo, segunda, a terça, a quarta e todos os dias, Senhor, que possamos ser crentes com a fé ativa, com a fé que é parecida contigo, Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém.